Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Uma boa tarde para vocês. Dizem que o J.A. morreu. Morreu não, vocês estão aqui. Se não, vamos ressuscitá-lo então, a partir de hoje. Tão bom, J.A. Eu tenho boas recordações desse tipo de programa, desde a minha infância. Cresci muito, sentado nos bancos e aqui na frente também. Uma bênção para a minha vida. Quando você fala em criacionismo, intuitivamente a gente fala em Criador, criação, Semana da Criação. E nos esquecemos, como eu li no texto de hoje, Apocalipse 14, 6 e 7, a primeira mensagem nos chama a atenção para aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Está se referindo ao dilúvio. Então, o dilúvio é tema importante também dentro do criacionismo. Concorda comigo, doutor Marcos? Nós, como geólogos, nos ofendemos, o pessoal só coloca biologia no criacionismo. Muito bem, então, e a Bíblia está dizendo, como é importante nós pensarmos um pouquinho no que aconteceu nessa ocasião, lá atrás. E para que estejamos preparados para a grande catástrofe 2, que irá ocorrer em breve. Os céus realmente passarão, a terra será convulsionada numa outra grande catástrofe. Mas aquilo que nós falaremos hoje está lá atrás. Aí está um pôr do sol. Ainda falta quanto? Ainda uns 40 minutos para o sol se pôr. O tempo está nublado, por isso está um pouquinho escuro, mas pôr do sol. Eu tenho as melhores recordações, tanto na igreja como na minha família. Na igreja, o pôr do sol ocorria no sábado à tarde, após o programa JA. E na minha infância, também na vida da minha família, o sol se punha na sexta-feira e nós estávamos lá louvando a Deus. O pôr do sol me traz boas recordações. A grande catástrofe, evidências científicas e bíblicas. Alguns acham que procurar explicar algum fato histórico da Bíblia, utilizando outro conhecimento ali na Bíblia, não seria bom. Se assim fosse, a arqueologia bíblica não prestaria. É ótimo encontrarmos evidências que corroboram a veracidade e historicidade bíblica. Da mesma forma, como geólogo, nós ficamos impressionados, nós geólogos criacionistas, com as evidências de uma grande catástrofe. E é sobre isso que nós iremos falar nesta tarde. Geólogo, você continua viajando, mas as viagens que você fazia antes, no tempo de profissional na área de geologia, muitos trabalhos de campo. Então, vida de geólogo é ter que viajar. Ele estudou um tipo de rocha aqui, num certo lugar, mas esse mesmo tipo de rocha ocorre mais distante ou em outro país. E a gente vai fazer comparações, relações realmente de semelhança. Então, o geólogo tem que viajar. E meu primeiro contato com o tema que foi um tema que eu estudei durante muito tempo na minha vida acadêmica, vulcanologia, o termo já é intuitivo, mas meu primeiro contato com o vulcão em atividade ocorreu em 1985. Tive o privilégio de participar das conferências gerais de 1985 em New Orleans e, como parte dessa viagem, fui visitar meu irmão em Guatemala, onde ele mora, e tive a oportunidade de ver o vulcão Pacaya em atividade. Uma maravilha. Estou realmente olhando o Pacaya à distância, estou quase chegando, percebo que na parte, um cone principal do edifício vulcânico e do lado direito um cone menor. Esse cone menor que estava em atividade quando eu estive aí, em Guatemala. Estou chegando já no topo, você olha lá embaixo, parece que é uma vista em cima do avião, as terras cultivadas lá embaixo,
quase 2.600 metros de altura, finalmente no topo. Estou em cima do cone principal, olhando para o cone ativo, saindo fragmentos de rocha. Eu escavei o chão 10, 15, 20 centímetros quente o chão. Como eu almejei nesse momento que saísse lava do vulcão. Nossa, estranho, né? Mas o geólogo quer isso mesmo. Eu gosto de aventura. Eu queria ver a lava jorrando, mas isso não estava acontecendo. 2 meses depois, ao estar no Brasil já de volta, meu irmão me manda uma imagem desse vulcão lançando lava a 2 quilômetros de altura. Jorros de lava a grande altitude. Um vulcão até hoje ativo na Guatemala. Ele está numa região hoje compreendida por encontro de 2 placas, né? A placa do Caribe e outra placa realmente no Pacífico menor, que se encontram e esse movimento gera esse tipo de vulcanismo. O material que está saindo é basalto, é um tipo de rocha que me é muito familiar e vocês devem conhecer também. Nós vamos confirmar isso ainda hoje. Muito bem. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o vulcão com esse nome aí, um nominho complicado. Depois de muito treinar com Bigger, se pronuncia Eyjafjallajökull. Esse vulcão entrou em atividade, a última vez em atividade intensa, em 14 de abril de 2010. Dá para passar, então, por gentileza? O som pode ficar um pouquinho alto do vídeo? Abaixa um pouquinho o som do vídeo. Isso bem fraquinho, tá bom, tá ótimo. Um vulcão simples, vulcão geleira, né? Você não vê o cone vulcânico, está sempre coberto de gelo, mas está lá ele, embaixo. E nessa ocasião, em 2010, simplesmente esse vulcão jogou lavas e cinzas a uma certa altitude. Os ventos levaram essas cinzas para toda a Europa, os aeroportos fecharam, foi um prejuízo de milhões de dólares. Né? Vocês estão vendo os geólogos aí. Você pensa que eles estão fugindo da erupção? Pelo contrário, eles estão correndo em direção à erupção. Né? Vocês vão ver que o geólogo é meio corajoso, meio maluco, ele gosta de aventura. Eles vão ficar pertinho do vulcão. E essas cinzas foram jogadas. A Islândia é um país com muitos vulcões ativos e é um lugar muito interessante para o geólogo estudar, inclusive o geólogo catastrofista. Por quê? A ilha começa a se formar no começo da abertura do Atlântico Norte, quando a placa eurasiática se afasta da placa norte-americana. Aí começa a se formar o leito do Oceano Atlântico e a ilha também. E essa ilha foi se formando, e de uma sequência ininterrupta de erupções vulcânicas, até hoje a ilha está aumentando de tamanho, mas com uma intensidade muito menor. O vulcanismo que formou essa ilha foi muito mais intenso no passado. Então nós vamos ver que isso ocorreu de várias maneiras. Os geólogos estão tranquilos, bem pertinho da boca do vulcão. Esse vulcão me traz boas recordações. Tudo bem, pode passar para o slide, por gentileza? Ok, voltamos para o slide, então. 2010 ocorreu isso. Vamos voltar e verificar que... pode ser na anterior aí, eu ando um pouquinho. Esse vulcão, ele tem outros vulcões ativos em Guatemala. Não é? Pode deixar lá mesmo que eu ando com as imagens, naquela primeira que apareceu. Aqui está, então, 14 de abril. Olha aqui, ó. A imagem que vocês estão vendo nessa foto que eu estou apoiado, dá para ver exatamente um local que viajou o mundo. Foi um local onde a erupção foi vista de maneira mais grandiosa, numa fazenda. Essa fazenda que vocês estão vendo nessa imagem aqui embaixo, pode ver os prédios, são os mesmos. Só que, no fundo, as coisas, depois de 7 anos, estão calmas. Não é? Mas, no passado, realmente, 7 anos atrás, a erupção foi violenta. Aqui do lado esquerdo, vocês veem já vários derrames compondo essa costa aqui. Então, a ilha inteira é formada por material vulcânico. E o que é interessante é que as placas tectônicas, o limite entre a placa eurasiática e a placa norte-americana, cruzam a ilha. Então, você fica num vale
um vale realmente seria o próprio Rift, a região onde as placas se afastam. Você coloca a mão lá do lado esquerdo, você está na placa euroasiática, a mão do outro lado, você está na placa norte-americana, bem no meio da ilha. Né? É muito interessante, para um geólogo, um momento marcante. Mas, ao verificar o tipo de material lançado pelo esse vulcão, e os que estão realmente nessa ilha, é basalto. Grande parte deles, desse material, é basalto. O mesmo que ocorre lá em Guatemala. Também na Islândia, na mesma ocasião, vocês estão vendo lá atrás alguns morros. Você consegue, com não dificuldade, mas é fácil perceber que no meio daqueles morros lá, tem um alinhamento. Você consegue contar o número de derrames de lava. E você percebe uma coisa incrível. São derrames mais antigos. Praticamente 75% da ilha é formada por esse material vulcânico que vocês estão vendo aí. Só que isso, quando ocorreu, esse vulcanismo no passado, antes de existir o Eyjafjallajökull, aqui, essa região, inclusive onde eu estou, era só derrames de lava. Logo em seguida, esse tipo de vulcanismo intenso, ocorreu uma grande glaciação. O gelo cobriu a ilha. Posteriormente, houve um degelo, e nesse processo de degelo, houve erosão desses fluxos de lava, formando esses morrinhos aí que vocês estão vendo, não são tão pequenos assim. E o estudo desse geólogo islandês, chamado Birger Oscarsson, ele verificou que o topo do derrame e o próximo derrame praticamente não tem tempo. Em alguns lugares existe material interderrame entre os derrames. Aí os geólogos dizem, isso aqui é paleossolo. Paleossolo que se formado entre um derrame e outro. O Birger chegou à conclusão que não é paleossolo. São cinzas vulcânicas. Existem minerais que não suportariam uma exposição prolongada, poucos dias ou poucas semanas. Eles se alterariam, eles estão intactos. Então, são manchas vermelhas ou camadas avermelhadas de cinzas vulcânicas. Então, a evidência é que os derrames se extravasaram um após outro, de maneira sucessiva. Isso na Islândia. E todo o material basalto. Logo em seguida, no mês de junho, chegando da Islândia, participei do simpósio, acho que o 10º simpósio sul-americano de geologia. Lá na extrema esquerda está o Birger, é o maior, ele é muito grande, né? Alto, forte. Eu estou aqui no meio, participando de um congresso onde boa parte dos geólogos eram experientes em derrames basálticos. Aí está o Otávio Licht, deve ter conhecido pessoalmente, da Mineropar, está lá também. Fomos ao campo juntos e foi muito bom. Eu fiz a pergunta para ele. Os derrames aqui que vocês estão vendo atrás desse grupo de pessoas, aquele material rochoso na frente do ônibus é basalto também. Ocorreu em grande parte do sul do Brasil e você tem derrames imensos, foram mais extensos do que os que ocorreram na Islândia recentemente. Então, eu fiz a pergunta para ele. Eu já sabia disso. Em minhas pesquisas sobre essa mesma rocha, eu já tinha chegado a essa conclusão. Eu perguntei, você em algum momento, tinham vários geólogos experientes que conhecem os basaltos do sul do Brasil como ninguém. Vocês encontraram em algum lugar material interderrame, ou paleossolo, melhor dizendo, um tempo de temperização? Eles disseram, não encontramos nenhum sequer, nenhum. Mostrando que a sucessão dos derrames de lava foi algo rápido. Mas como? Um derrame, esse inclusive nós estamos vendo aí, ele chama-se entablamento. É um tipo de derrame de lava que escoou no lugar com água. Então ele fraturou devido a um choque térmico e a rocha é bem fraturadinha. Então, um derrame como esse se resfria em semanas, dias, semanas. E não havendo evidências de exposição, o próximo vem rápido, em seguida. Então, os geólogos dizem que esses derrames de lava, os geólogos convencionais, demorou de 5 a 10 milhões de anos. Não é possível isso. Eu conversei com o Otávio sobre isso, esse geólogo ateu evolucionista, eu percebi que ele ficou perplexo. Foi um diálogo muito interessante. Depois, havendo tempo, eu conto para vocês ainda hoje. Não é? Então, são os basaltos. Vimos de Pacaya, Guatemala, vimos a Islândia. Aqui no sul do Brasil é o mesmo tipo de material. Eu tive a oportunidade, em 99, de conhecer os basaltos de Colômbia. Lá no fundo, atrás do lago, você vai perceber que tem
algumas rochas com quebras, como se fosse uma escadinha, do alemão trap, escada, né? Você tem realmente essas escadinhas que mostram o contato entre um derrame e outro. Quando você tem uma quebra negativa de relevo, você está realmente delimitando um derrame. E assim você pode contar os derrames. São enormes, espessos e extensos. Tem muito entablamento desses derrames. O Grupo Rio Columbia, eles ficam na parte noroeste dos Estados Unidos, pegando o estado de Washington e Oregon embaixo. São derrames imensos. E a mesma evidência de rápida superposição está também, é possível de se verificar, identificar também nesses derrames. Continuando nossa viagem, eu estou com a boca um pouco aberta, porque estou cansado. Depois de subir quase 3.000 metros, cheguei no topo do vulcão, percebo que lá embaixo tem umas manchas escuras. Eu estive aí em 2016. Essas manchas escuras são o derrame que ocorreu no ano anterior, 2015. E havia uma vila aí. Boa parte das casas foram soterradas. Algumas estão realmente, ainda, parte delas aparece. Então, estou acima. Mas só que esse vulcão está 3.000 metros quase acima do nível do mar. Só que a base desse vulcão está no leito do oceano, a 3.000 metros de profundidade. Então, na realidade, estou a 6.000 metros em relação à base do vulcão. Só que a base dele é muito maior. Você vê algumas pontas, são as ilhas de Cabo Verde. Estou aqui no vulcão Fogo, Pico do Fogo, né? Isso foi realmente um momento marcante. Estou numa caldeira vulcânica, que foi um antigo vulcão que colapsou, mostrando que os vulcões eram bem maiores do que os de hoje. E se você for ver na ilha, próximo ao litoral, você vê espessas camadas de basalto, de lava solidificada. Não é? Então, você percebe que, mesmo nesse processo de formação de Cabo Verde, as coisas foram diminuindo de intensidade, diminuindo. O próprio vulcão Fogo já não lança mais lava. Essa lava que vocês estão vendo lá embaixo é de uma abertura no lado do vulcão Fogo que eu estou aqui, a quase 3.000 metros de altura. Foi no dia 14, está 13 de novembro aí? Não, tem errado. Porque 14 de novembro eu estava chegando no pico e, de repente, alguém me passa o celular. Naur, você acaba de ser avô. O filho do Israel, Gabriel, nasceu, estava lá em cima do pico da montanha. E eu gravei um vídeo para o Gabriel, quando ele crescer mais, está guardado, tá? Ele ouvia e deu um recado para ele. Não faça o que estou fazendo, meu neto. Subindo em vulcões aí. A sua avó não concorda comigo. Mas foi um momento marcante, de muita emoção, sabendo que meu primeiro neto estava nascendo. Eu cheguei de viagem 3 dias depois, vim correndo aqui em Brasília, numa conexão, e fui dar um abraço ao meu filho, minha nora e meu neto. Muito bem, então, o material vulcânico dessas ilhas é o basalto, o mesmo tipo de rocha que estudei no passado. Aqui, em 2016, foi um ano de muitas viagens, estou na borda de um vulcão Sierra Negra, em Galápagos. E lá atrás do pessoal, vocês conhecem alguns deles da Novo Tempo, fizeram algumas gravações, você está vendo algumas manchas escuras. 2015 também saiu lava, mas sai de um ponto. Isso aqui praticamente é uma caldeira também. É um vulcão enorme que existiu no passado, colapsou, e ficou essa tremenda estrutura semicircular. Não é? Muito bem, são rochas vulcânicas parecidas com o que eu vi em outros lugares. Aqui eu estou num lugar que eu não imaginava encontrar derrames espessos. Estou no Arizona, Oak Creek Canyon. Vocês conseguem chegar aí onde eu estou? Novamente, a avó do meu neto não ia concordar com o que eu estou fazendo aí. Não é? Eu estou numa encosta, lá em cima. A estrada está aqui embaixo. Então, dá para ver realmente onde eu estou aqui. Não é? E esses derrames aqui de lava são os mesmos das outras regiões que nós observamos. Mas geólogo não fica só no campo, não. Ele tem que ir no laboratório. Aqui estou em Ribeirão Preto, aqui do lado esquerdo, analisando esses basaltos, tipo entablamento. E você é um nome que tem uma origem da arquitetura grega.
olhando pelo microscópio, os cristais são muito pequenos e tem manchas escuras, matéria vítrea, mostrando que esse basalto, por ter se resfriado embaixo d'água, ele sofreu um choque térmico e ficou todo fraturadinho. Né? Então, a composição química dele, novamente, a grande semelhança dos basaltos do mundo inteiro. Então, eu dediquei 12 anos da minha vida estudando essas rochas. E eu hoje entendo por quê. Às vezes eu fico pensando, eu não poderia prestar um serviço para o criacionismo mais significativo se eu tivesse estudado rochas com fósseis no passado? Não, parece-me que os derrames de lava que eu estudei me trouxeram tantas ideias, tantas evidências, que eu creio que era plano de Deus que eu estudasse. E que aquilo que vocês já passaram, alguns de vocês já passaram, o Israel acabou de defender o seu doutorado recentemente na Europa, o professor Marcos já também sabe que enfrentará uma banca de examinadores, especialmente quando o assunto envolve aquilo que os geólogos acreditam ser evidências da evolução. Muito bem, mestrado e doutorado em rochas basálticas. E isso me trouxe uma experiência bastante significativa. Eu pude compreender o que aconteceu realmente no passado. Bom, vocês estão vendo aqui na América do Sul uma mancha vermelha enorme, e na costa do Brasil, outra mancha, na África também. Então, são derrames basálticos no mundo inteiro. Lá em cima está a Islândia, uma mancha vermelha. Esses derrames de lava certamente modificaram o clima da Terra, a temperatura deve ter abaixado. Percebo que um vulcãozinho entrou em erupção lá na Islândia, lá em cima, já trouxe mudanças. O Krakatoa, aqui no Pacífico Sul, em 1783, abaixou meio grau a temperatura no mundo inteiro, um vulcãozinho em erupção. Imagine, essas manchas vermelhas são vulcões imensos, não é? Mas vocês vão ver agora um vulcanismo pior ainda. A pergunta que eu faço, bom, os lugares onde estive, Guatemala, Formação Serra Geral, aqui no sul do Brasil, onde desenvolvi meus trabalhos de investigação científica, o Grupo Rio Colúmbia, Noroeste dos Estados Unidos, Islândia, Galápagos, Cabo Verde, e no Grand Canyon, camadas de basalto também naquela região. Mas, se eu fosse nas demais manchinhas vermelhas, encontraria muita semelhança. Os basaltos são muito parecidos entre eles. Por que não existe isso hoje? Ainda bem, porque nós não estaríamos aqui. Então, nessa ocasião, a vida aqui na Terra sofreu um sério risco de completa extinção. Então, mas esses vulcões são imensos, não ocorrem mais hoje. Alguns ainda, eles lançam lava, né, pontualmente, como ecos daquilo que ocorreu nessa ocasião passada. Então, ao estudar essas rochas que estão em vermelho aí, são evidências de que alguma coisa diferente ocorreu no passado. Mas não havia Oceano Atlântico quando começa essa sucessão de derrames de lava. Havia o quê? Um grande continente. Ele começou a se afastar. E vocês estão vendo aqui, essas linhas pretas que vocês estão vendo aí, são vulcões lineares. Por exemplo, o vermelho do Atlântico aqui, de baixo até em cima, são rochas vulcânicas, basálticas, que eu estudei. Então, olha o volume de material. De onde saiu essa lava? Desse vulcãozinho aqui no meio do Oceano Atlântico, chamado dorsal mesoatlântica hoje. É um vulcão linear, adormecido, de apenas 20 mil quilômetros de extensão. Então, imagina o que saiu de material aí. Como o clima da Terra foi transformado. O mesmo ocorreu no Oceano Índico, Pacífico. Então, o leite dos oceanos é o mesmo material. Se essas manchinhas vermelhas que nós vimos na figura anterior provocaram mudanças globais, imagine essas aqui. Só para vocês terem uma ideia do processo de abertura e formação da lava, tem uma ilustração aqui que ajuda vocês a entenderem um pouco melhor aí, não é? Então, eu tenho a América do Sul se afastando para a esquerda, para o oeste, o continente africano à direita, e a lava realmente escoando no meio, fissuras imensas, e a lava jorrando no passado. Algo realmente... Por que hoje não existe? Porque o que essas manchas vermelhas indicam, isso
tem um momento em que isso ocorre. Não ocorreu nem antes e nem ocorreu depois. Uma ocasião única. Mas eu faço uma correlação da imagem anterior com essa. Que tal nós conseguimos alguém aqui, algum deputado, realmente, que ganhou o seu dinheiro com honestidade, mas ganha muito bem, né, e ele nos ajudar a formar um grupo aqui dos membros da Igreja Central de Brasília para irmos ao Grand Canyon. Que tal? Eu fui convidado por um grupo de turistas para dar explicações da formação do Grand Canyon numa visão não convencional. Eu aceitei o convite, pagaram tudo para mim, você acha que é rejeitar? Então, eu estou aí, gastando o meu tempo, minhas energias, mas o que é isso aí? O que vocês acham? Eu estou na borda do quê? De vulcão? Cratera de impacto de meteorito. Mas o que tem isso a ver com a figura anterior? Para mim, tem tudo a ver. Se eu for nas universidades hoje, do mundo inteiro, essa correlação, conversei com alguns geólogos, não, isso aí é uma teoria, aí, mas é pouco aceita. Mas, para mim, ela faz muito sentido. Alguns geólogos têm vários artigos, dezenas de artigos, mostrando que aquelas manchas vermelhas, desde as menores tinham 1, 2 milhões de quilômetros quadrados, até as maiores, como as que formaram o leito dos oceanos, elas se formaram devido a impactos meteoríticos. Então, essas fissuras, aqui que vocês estão vendo, na realidade, elas foram formadas, esse conjunto de vulcões lineares, as linhas pretas, dá 70 mil quilômetros de vulcões lineares. Então, alguns geólogos imaginam que meteoritos caindo na Terra, quebraram Pangeia, abriram essas fissuras enormes e a lava realmente jorrou das profundezas do manto. Então, é um modelo aceito por alguns geólogos. Então, eu estou para mostrar que meteoritos caíram na Terra mesmo, para valer no passado. Toda vez que você olhar para a Lua, vai chegar às crateras com um binóculo comum, e as crateras maiores são escuras, são negras, porque o material que compõe realmente a Lua, a superfície da Lua, é material parecido com basalto, mas com um tipo de plagioclásio, me esqueci o nome agora, que é mais comum na Lua. Só que quando realmente cai o meteorito, a liberação de energia térmica a partir da energia cinética bateu, derrete o local onde houve impacto e a lava se forma e depois se resfria e forma-se uma rocha mais escura do que as demais rochas da Lua, onde o plagioclásio é a labradorita. Então, dá essa coloração mais escura. Muito bem. Então, vocês estão vendo aqui eu explicando o contexto da formação dessa cratera de impacto que fica no Arizona. Mas existem muitas outras crateras, não é? Esse mapa de crateras é global, mas nem todas podem ser visualizadas. Se eu pudesse ter um mapa real de crateras de impacto de meteorito na Terra, eu teria mais estruturas circulares do que na própria Lua. É que a Lua não tem água. Aqui, 3/4 da superfície da Terra está embaixo d'água, eu não enxergo. E 75% das áreas continentais foram varridas por rochas sedimentares. Então, as marcas foram apagadas. Mas, professor, será que essa maldição dos impactos meteoríticos afetou mais a Europa e os Estados Unidos? Olha, a concentração de estruturas de impacto. Estados Unidos da Europa. América do Sul, Brasil poucas, África poucas, Ásia também. Por quê? Porque Estados Unidos e Europa têm mais recursos, têm mais dinheiro. Pesquisa mais e encontra mais crateras. Mas se eu pudesse esvaziar a água dos oceanos, encontraria também, apesar que existe um dinamismo de formação do leito do oceano, que impede realmente que as crateras ficassem preservadas, mas seria realmente muito mais do que vocês estão vendo aí. Então, afetou realmente. A Austrália também, tem um dinheirinho bom para pesquisa, encontraram bastante crateras de impacto lá embaixo também. Então, é global. Colocaram algumas aqui, são várias, são praticamente 200 crateras que podem ser observadas na Terra, na África, Alemanha, próprio Brasil, Canadá, Rússia, México, África do Sul e muitas outras enormes, com 100, 200, 300, 400, 500 quilômetros de diâmetro, mostrando que o meteorito que caiu, formando essa cratera, teria 10, 20, 30, 40, 50 quilômetros de diâmetro. Então, só um desses já traria problemas fatais para
a Terra. Não é? Porque hoje não ocorrem impactos de gigantescos meteoritos como no passado? Ainda bem. Graças a Deus. Não é? Mas por que eles ocorreram no passado? O que aconteceu? Muito bem. Olha só esse desenho. Ele foi feito por um evolucionista. Eu tenho Pangeia, de repente, os círculos aí são crateras. Forma-se a lava basáltica. E o próprio leito do Oceano Atlântico está se formando, é do mesmo material vermelho. Podia pintar de vermelho também. Tá, ok? Então, esse processo ocorreu um pouquinho mais lento do que isso. Não é? Lá em cima você vai ver uma escala de tempo geológico convencional. Olha lá, ó. Saindo para o passado, 90, 100, 150, 190, 200 milhões de anos. Eles imaginam que ocorreu isso atrás. Não. Foi bem mais recente e o processo de afastamento foi muito mais rápido. Agora, esse modelo está mostrando que eu tenho 3 fenômenos globais interligados. Impactos meteoríticos globais, tectônica de placas, ou seja, os fragmentos da crosta terrestre estão se separando ou se chocando, e lava basáltica surgindo do manto e cobrindo imensas áreas em toda a superfície do globo terrestre. São 3 fenômenos geológicos globais ocorrendo, um desencadeando o outro, ou mesmo, em alguns casos, ocorrendo simultaneamente. Certamente, aqueles meteoritos que caíram no mar, na superfície de águas que ocorriam na região, mares primitivos, eles realmente provocaram abertura e muita água saiu. Os geólogos sabem que muitos vulcanismos, antes de sair a lava, saem grandes quantidades de água, na forma de vapor. Não é? Ela tem maior mobilidade, então antes sai água, depois vem a lava. Não é? Então, professor, eu estou desconfiado de que, ao olhar para essa imagem aí, eu posso pensar numa frase que eu já li em algum lugar. E as fontes do abismo se romperam. Interessante. Você pode considerar isso como válido? Sim. Pode fazer correlações com o que eu estou colocando? Sim. Muito bem. Então, eu estou vendo esse processo ocorrendo, ondas gigantescas se formando, essas ondas varreram as áreas continentais, o fogo ainda do impacto está presente, blocos de rocha imensos se formaram, foram deslocados, melhor dizendo, plantas, vocês estão vendo realmente a superfície da Terra sendo arrasada. Ocorreu um tipo de erosão lá no passado, naqueles mesmos basaltos que eu mostrei para vocês no grupo Rio Colômbia, na parte noroeste dos Estados Unidos, e ondas gigantescas de 200, 300 metros, mega tsunamis, varreram aquela região, escavando rochas basálticas a 10, 20, 30, 50, 70 metros, quase 100 metros de profundidade, rocha dura. Então, eu imagino essas ondas gigantescas, muito maiores, com poder erosivo muito maior, escavarem centenas de metros de tudo que encontro pela frente. É rocha, é animal, é gente, é tudo. Gente, que é isso? Existiam pessoas nessa ocasião? O que vocês acham? Bom, então, pense um pouquinho nisso. Imagine agora esse mega tsunami carregando tudo pela frente. A água tem um poder seletivo muito grande. À medida que a água vai diminuindo de sua velocidade, essas ondas colossais, vai depositando. O que vocês acham? Essas ondas perdem velocidade e vão parando, e as camadas vão sendo depositando em milhões de anos? Na sua mente você consegue conceber esse processo correndo? É como se a onda ela percorresse cada 100 metros em 1.000, 2.000 anos. Dá para entender isso? Não. Se eu colocar só esse mega tsunami num livro de geologia, o livro inteiro precisa ser reescrito. Porque essa visão não é dada em curso de geologia. Mas vocês estão vendo aí, realmente, Don Davis é o famoso artista, ele lendo o que ocorreu com os dinossauros, meteoritos, que a mídia fala, alguns cientistas falam, vulcanismo, ondas gigantescas, ele reconstituiu isso, ele está certo. Mas os geólogos não pensam como ele, conhecem muito mais geologia do que Don Davis. Muito bem. Porque hoje não se forma um mega tsunami, se formam tsunamis com 20, 30, 40 metros de altura, mas tsunamis, mega tsunamis com quilômetros de altura, não. Mas isso ocorreu no passado. Bom, vou deixar um pouquinho esses fenômenos globais. Então, realmente, vocês têm 3 fenômenos já considerados, né, atrás, aliás, 4. Não é? Meteoritos gigantescos caindo na Terra,
a Terra é quebrada, a sua superfície, fragmentação e movimentação das partes mais periféricas do globo terrestre, nós chamamos de crosta, ou litosfera, e lava realmente escoando em grande quantidade e trazendo transtornos à superfície da Terra, também na atmosfera. São 3 fenômenos. O quarto, megatsunamis, ação devastadora de grandes volumes de água. Mas, quando eu olho para as rochas que contêm fósseis, eu vejo que existe mais coisa que aconteceu nessa ocasião. Aquelas ondas levaram o quê? Material que foi depositado e soterrou animais. Aqui estou analisando as baleias da formação Pisco, no sul do Peru. O Raul Esperante é um cientista, um paleontólogo, que tem estudado de maneira minuciosa essas baleias e fez comparação com as baleias que morrem hoje. Ele foi em alguns lugares onde as baleias existem em maior quantidade e verificou o que acontece com a baleia quando ela morre, como ela entra em decomposição, o tempo que demora para a decomposição, e teve a conclusão, chegou à conclusão que essas baleias morreram, algumas delas em posição de nado, e outras realmente de maneira muito rápida. As barbatanas estão preservadas perfeitamente nessas baleias, mostrando realmente que elas foram soterradas muito rapidamente. Não existe realmente possibilidade dessas camadas terem sido depositadas em milhares ou milhões de anos, mas sim em questão de horas, dias, semanas. Muito bem. Pegadas de dinossauro. Estávamos aí em Cochabamba, em Toro, e vendo algumas pegadas. O Dr. Marcos estava com a gente nessa ocasião. Ele vai um dia contar para vocês como as pegadas nos contam algo a respeito dos dinossauros, às vezes até mais do que os ossos deles. Você consegue ver se ele era herbívoro, se era carnívoro, qual a altura dele mais ou menos, se ele tinha 4 pernas caminhando ou apenas 2, se ele estava andando, se estava correndo. Então, isso nos dá a oportunidade de conhecer muitas características através das pegadas dos dinossauros. Bom, estou colocando para vocês aqui ossos de dinossauros. Estou aqui no Museu de Price, em Utah, vendo uma réplica de um tiranossauro, de um triceratops, melhor dizendo, e vocês estão vendo realmente uma camada que contém restos de dinossauros. Quando você olha para camadas sedimentares, de modo geral, você não tem cânions como o Grand Canyon, onde houve erosão no lugar onde depositou várias camadas, e essa erosão expôs nas paredes os contatos. Tem lugar que não tem nada, é uma superfície plana, e o geólogo, para entender o que está lá embaixo, tem que perfurar, fazer sondagem, é caro, vai recolhendo amostras e ele tem um perfil daquela região. Mas o Grand Canyon te expõe, e alguns cânions do mundo inteiro expõem. De modo geral, você percebe que existem grandes bacias sedimentares com fósseis, que as camadas têm contatos plano-paralelos, como aqui, lado esquerdo, e fósseis. Então, tanto pelos contatos, como pelo material dentro das camadas, dão evidências muito claras de que essas camadas foram depositadas de maneira muito rápida. Ou seja, os que foram soterrados por essas camadas se transformaram em fósseis posteriormente. Eu tenho um mapa global de fósseis de dinossauros. Então, eles existiram em todos os continentes, inclusive na Antártida. Devia ter muito mais descobertas, mas falta de recursos aí. Muito bem. Por que eles desapareceram? Não é fácil. Dinossauros vivendo numa ocasião em que estava caindo meteoritos, vulcanismo global, mega tsunamis, mas só dinossauros? Só existe fósseis de dinossauros ou fósseis de outros tipos de animais? A figurinha que eu mostrei anteriormente mostra que os fósseis são bastante variados. Então, estamos novamente no Grand Canyon, nessa excursão, vendo as camadas com contatos plano-paralelos, evidências inequívocas de um processo rápido de superposição. Aí, esse mapa é um mapa impressionante. Vocês estão vendo as camadas, as manchas verdes e azul escuro. Verdes são as bacias continentais. E, em azul, as bacias realmente marginais. Elas estão repletas de camadas, com 2, 3, 5, 10, 12 quilômetros de profundidade. Algumas camadas não têm fósseis, mas muitas têm fósseis. Então, você consegue explicar realmente que, de alguma forma,
a sucessão dessas camadas, com ou sem fósseis, foi muito rápida. Não é? Então, ao escavar essas camadas verde e azul escuro, vou encontrar um perfil parecido com esse que vocês estão vendo aqui, lado esquerdo. Algumas realmente não contêm fósseis, outras poucos fósseis, outras muito fósseis, outras são formadas só por fósseis. Material orgânico, rocha, material calcário, de origem orgânica. Não é? Então, isso ocorre com frequência. Eu vou usar um termo agora, quando você lê aqui embaixo, bacias sedimentares fanerozoicas, faneros do grego visível, zoico vida, são camadas que contêm fósseis. Essa é a distribuição das camadas com fósseis. Vocês estão vendo um vasto cemitério. Essa palavra não existe em geologia, mas você pode adotá-la aqui agora. Ou seja, um lugar onde é como se houvesse uma mortandade em massa de seres humanos e eles fossem rapidamente soterrados para ficarem intactos. Isso ocorreu em algum lugar? Recentemente? 1985. Agora não, agora seu celular aí só para alguma emergência. Mas depois que você chegar em casa, coloca Armero, vulcão Nevado del Ruiz, 1985. E você vai ver realmente uma cidade que foi soterrada por lama, vinda do derretimento da encosta do vulcão Nevado del Ruiz, devido a uma erupção violenta à noite. Derreteu a encosta e o material vulcânico, geralmente, que está num cone vulcânico, ele é solto. Então, o calor fez com que o gelo se derretesse e levasse boa parte da encosta desse vulcão, e à noite, essa lama assassina, viajando rapidamente, ela cobre a cidade. Lá embaixo dessa lama existe 23 mil cadáveres de seres humanos. Então, é um cemitério, parecido com esse aqui. Só que Armero, uma cidade. Aqui é global. Okay? São cemitérios associados, os dois que eu mencionei, o recente e esse do passado, onde houve morte catastrófica e rápido soterramento, rápido sepultamento, um cemitério onde os seres foram rapidamente sepultados, e muitos deles em vida. É comum você encontrar dinossauros, inclusive em Montana, nos Estados Unidos, onde existem muitos estudos, em posição de agonia, com os braços para trás, os membros dianteiros, a cabeça para trás, mostrando que ele foi soterrado em vida, estava vivo. Né? Tudo isso foi muito rápido. Por que hoje não se forma o fóssil como no passado? Porque não existem os processos que geraram os fósseis no passado. Hoje é outra história. Mas não é só bacias sedimentares. Eu tenho também as grandes cordilheiras aqui, Himalaia, Andes, Rochosas, Apeninos, Alpes. Lá em cima, na Ásia, eu tenho também mais algumas camadas, que são camadas com fósseis dobradas, não é? Chamados cinturões orogênicos. Muito bem. Então, vou repetir a figurinha de ontem. Estamos já chegando para o final. Impactos de gigantescos meteoritos e cometas caíram no passado. E a Terra está repleta de marcas desses impactos. Eles geraram supererupções vulcânicas, vulcões monstruosos, imensos. Não é? A Terra foi fragmentada. Não é? E nessa fragmentação também gerou grandes fissuras imensas, com milhares de quilômetros de extensão, saindo grandes quantidades de lava. Tudo isso acabou formando, a água acabou sendo liberada, seja das profundezas, seja lateralmente, devido a impactos meteoríticos em corpos d'água que existiram na ocasião. Então, a água acabou realmente tendo um papel fundamental na modificação da superfície da Terra nessa ocasião. Bom, essa água acabou levando espessas quantidades intensas de material sedimentar, essas camadas foram dobradas, e o resultado desses 5 fenômenos geológicos globais, o pior resultado, a maior tragédia, foi provocada pelo quinto, foi provocada pelo quarto, pelo terceiro fenômeno, pelo segundo e pelo primeiro. O que esses 5 fenômenos provocaram? Com um produto final trágico. Mas alguns também, eu coloquei de fora uma seta, transtornos climáticos, a acidez das águas, as águas devido a chuvas ácidas, vulcanismo joga
óxido de enxofre, e isso com água gera ácido sulfúrico. Então, muitos processos favoráveis à mortandade em massa. Ou seja, esse sexto fenômeno global é aquele realmente mais marcante de todos. Mas o que desencadeou os impactos? Como eles começaram? Como isso ocorreu? Como começa tudo? Não sei. Existem algumas explicações. Cientificamente, alguns dizem que existia entre Marte e Júpiter um quinto planeta. Esse planeta realmente explodiu e fragmentos foram espalhados para todo lado. Um cientista chamado Robert Flandern, ele diz que quando ele olha os cometas que atravessam o céu e meteoritos, realmente a trajetória deles, quando é feita, é como uma assinatura para um lugar onde hoje existe cinturão de asteroides, mostrando que talvez teria existido um quinto planeta, explodiu, parte interna desse planeta ficou na região, os escombros, o cinturão de asteroides, e outros fragmentos foram para todo o espaço, atingiram todo o sistema solar. E a gente vai ver marcas de impacto em todo o sistema solar, não só na Terra, mas em Marte, em Vênus e outros, Mercúrio e outros satélites de planetas do sistema solar. Muito bem. Se eu pego esses fenômenos e faço uma relação de causa e efeito, eu vou ver causas de primeira ordem, efeitos de primeira e de segunda ordem. Por sua vez, esse que foi feito passa a ser uma causas de segunda e terceira ordem, que geram efeitos de primeira e segunda ordem. Esses efeitos, por sua vez, são causas para efeitos de terceira ordem, e esses efeitos de terceira ordem acabam gerando causas de quarta ordem, e, finalmente, efeitos de primeira e segunda, terceira e quarta ordem são os fósseis, né, que ficou o final. E posso colocar aqui o que me levou a essa conclusão. Então, quais são as evidências? Onde encontro as evidências dessa história que vocês estão vendo aí? Quando eu falo no 1, as crateras de impacto e resquícios também de meteoritos. Eu chamo isso de efeitos finais ou geocicatrizes. Eu posso ver isso em toda a superfície da Terra. As províncias ígneas, aquelas manchas vermelhas, vocês viram no mapa global, o assoalho do Oceano Atlântico, as bacias sedimentares aqui embaixo, os cinturões orogênicos, isso está em toda parte, são o quê? Também efeitos finais ou geocicatrizes, são marcas deixadas por essa catástrofe global. E, ao estudá-las, eu chego a essa conclusão. O próprio registro fóssil aqui embaixo também são cicatrizes ou geocicatrizes dessa catástrofe global. E quando eu vejo, por exemplo, aqui, o terceiro, os atuais fenômenos geológicos extraordinários, vulcanismo violento, como o Eyjafjallajökull, terremotos do Japão, outros lugares, tsunamis, são o quê? Ecos de um passado, geoecos, que apontam para o terceiro. Aqui, tempestades, inundações, apontam para o quarto, geoecos. Não é? Então, quando eu olho para esse quadro, vou colocar ele aqui embaixo, fenômenos globais, geocicatrizes, geoecos, evidências científicas da grande extinção em massa. Aqui um mapa um pouco mais clarificado. Então, quando eu levo essa imagem e essa aulinha que eu dei para vocês para universidades públicas, eu estive em várias delas já no Brasil, alguns até fora do país, e quando eu vou nas universidades e conto essa história, eu não começo a história ali na Bíblia, senão esvazia a sala, não fica ninguém. E quando eu mostro esse quadro, eu uma vez estava na Universidade Federal de Pará, em Belém, no Instituto de Geociência, uma boa faculdade. Estavam me esperando já, eu cheguei um pouco atrasado. Estava um anfiteatro do Instituto de Geociências, repleto de alunos do 4º e 5º ano, professores de geologia e a própria coordenadora do curso de geologia. Eu apresentei esse quadro. Eu falei, para mim, isso realmente ocorreu há pouco tempo atrás. Eu incitei eles a perguntarem, silêncio. Aí eu perguntei, vocês estão assustados? O professor, muito assustados. Eu não sei se com raiva de mim, alguns preocupados, mas no final um grupo de alunos se aproximou de mim, professor, estavam com lágrimas, muito obrigado.
Eu pensei que havia perdido todas as minhas convicções criacionistas. Você trouxe elas de volta. Muito obrigado. Volte aqui mais vezes. Mas esse tipo de evento ocorreu outras vezes. Na Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju, aconteceu algo parecido. Estava a coordenadora do curso de Geologia, professores e alunos. E esse quadro aí é um quadro que Deus bondosamente... Para que colocar isso na Bíblia? Para justificar que o dilúvio ocorreu. Ninguém entendeu, Moisés não entendia isso. Mas dos 6 fenômenos globais que estão aí, 2 estão na Bíblia. Quais são os 2? Essa é a pergunta para o final. Tá? Não, eu vou ter que dizer agora, porque faz parte... mas você pode repetir, o pessoal esquece, já está com sono, o pessoal comeu bastante hoje no almoço. Alguns estão meio sonolentos aí. Muito bem. Qual fenômeno? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desses 6, tem 2 que estão na Bíblia. Alguém quer arriscar? O 4º e o 6º. Está na Bíblia. A Bíblia não fala das águas invadindo a terra? Olha o 4º aí. E o 6º, ela fala que tudo que havia nas áreas, nos continentes desapareceu, morreu, mortandade em massa, extinção em massa. Está aí. É o 6º fenômeno. Por que a Bíblia não colocou o 1, 2, o 3 e o 5? Não precisa. Deus deixou prontinho para o Marcos Natal e eu descobrimos no século 21. Está aí. Deus realmente quer que nós investiguemos. Percebam como eu posso... Se vocês creem no dilúvio, imaginam como eu creio. Muito mais. Só que ocorreu algo interessante. Mas antes de falar algo interessante, que ocorreu uma experiência comigo, alguns vão dizer, mas Mauro, não dá para compatibilizar algumas ideias da evolução com relação ao criacionismo nesse assunto? Não. Olha aqui, ó. O registro fóssil está aqui. Desde o Cambriano, eu coloco até o Mioceno. Okay? É uma camada mais próxima da superfície. Segundo o evolucionismo e segundo o criacionismo, como interpreto o mesmo registro fóssil? Os dados, os fatos são os mesmos. Olha a interpretação como ela é totalmente distinta. No evolucionismo, esses fósseis contam a história evolutiva da vida, ok? Durante muito tempo. E, para a visão catastrofista do criacionismo, vítimas da grande extinção em massa. Não tem como conciliar uma com a outra. São antagônicas. Não tem como, ou uma ou outra. Aqui, etapas de lenta e gradual evolução. No criacionismo catastrofista, níveis de rápido e contínuo soterramento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui o tempo, aqui no evolucionismo, centenas de milhões de anos. Aqui, meses. Confesso que, como geólogo, isso é claro para mim, mas eu tenho que exercitar a fé também. Como realmente em meses eu posso ter todo esse pacote formado? Mas vem cá. Bom, antes de mais nada, não dá para conciliar. Não dá para servir 2 senhores. Ou você escolhe um modelo ou outro. Não tem como conciliar um com o outro. Ou um ou outro. Aí está as evidências científicas da grande catástrofe, ou a grande extinção em massa, fenômenos geológicos globais, geocicatrizes e geoecos. Esse quadro, para mim, dificilmente eu acordo uma manhã sem pensar nele. Não é? Me ajuda até a acordar um pouquinho mais rápido. Quando a gente dorme bem, e quando dorme do lado da esposa, dorme melhor ainda. Não é? Chega de manhã, quem eu sou, onde eu estou. Quando você não sabe onde você está, quem é você dormiu bem, viu? Mas eu preciso acordar. A Sarinha, minha filha, precisa ir para a escola cedinho. Então, eu tenho que pensar em alguma coisa. Agradeço a Deus, oro, mas penso nesse quadro. Não é? Será que eu estou passando alguma coisa errada para meus irmãos? Para pessoas realmente de várias partes do Brasil, até fora do Brasil? Eu tenho orado. Cada vez que eu escrevo, que eu preparo o material, eu oro. Para que Deus me inspire, me ajude a expor aquilo que realmente é verdade. Mas eu estou terminando, é o último praticamente slide, estava em Peirópolis, sul de Minas Gerais, perto de Uberaba, o Museu de Dinossauros.
E lá dentro do museuzinho tem um pequeno pousada, um hotelzinho. E eu estava fazendo uma gravação, um vídeo. E, de repente, algumas pessoas curiosas, na estrada, lá tem muitos fósseis de regiões com fósseis de dinossauros. Inclusive, lá tem restos do titanossauro, o maior dinossauro brasileiro. Não sei se ainda é ele. É um braquiópode com 4 metros de altura, pesando 4 toneladas. Né? É o maior dinossauro encontrado até hoje no Brasil. Eu estava falando sobre o significado daquelas rochas, daqueles fósseis. De repente, uma pessoa se aproximou de mim. Eu fiquei sabendo que era um jornalista da Abril Cultural. Ele caiu de paraquedas lá, viu aquilo, achou interessante. Falou, vem cá, mas você falou algumas coisas que eu não acreditei, não, achei estranho. Falei, você quer conhecer um pouco mais? Eu vou ter que passar a noite no hotel, porque eu tenho que trabalhar no dia seguinte aqui. Eu também vou dormir no hotel. Ok. Jantamos juntos, terminando a janta, eu chamei ele na sala de espera, um computador, e contei essa história, esse quadro, expus para ele esse quadro, aí que vocês estão vendo. Aí ele falou, Naor, para você isso é o dilúvio? Eu falei, sim. Se isso é o dilúvio, eu acredito também, faz sentido. Agora, aquela história de Noé e da arca, não é ridículo, não é? Eu falei, não, é a mesma história. É, contada de maneira diferente. Deus não precisa me mostrar esse quadro para acreditar. A Bíblia é autossuficiente, autoconsistente. Basta ela. Se eu não tivesse feito geologia, não tivesse feito as evidências, eu deveria crer da mesma forma do dilúvio. É bíblico. Ocorreu no passado. E o tempo é computado. Durante o dilúvio, Noé contou o tempo. Existem 7 referências a dia, mês e ano. Não tem como você fugir, colocar um tempo simbólico, né? 1 ano e 10 dias, e pronto. Então, pela fé. Agora, vocês imaginem como a minha fé foi robustecida com aquele quadro em cima. Mas a história é a mesma. Uma linguagem mais simples, coloquial, mas suficiente para acreditar. Pode colocar a figurinha do Noé, hein? Se eu colocasse essa figurinha na universidade lá do Federal do Pará, não ficaria ninguém na sala. Mas, ao colocar no final e contar que a história é a mesma, evidências bíblicas da grande catástrofe, o dilúvio de Gênesis. Então, quando eu falo a grande catástrofe, a maior tragédia ambiental da história da Terra, a grande extinção em massa e dilúvio, é tudo a mesma coisa. São termos que eu uso conforme o enfoque que é dado. Muito bem, com isso, posso dizer para vocês que eu sou feliz porque percebo uma extraordinária harmonia entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico. Isso realmente é criacionismo.